Enfim, alguém de alta patente envolvido na tentativa de golpe de Estado da organização criminosa do Jair Bolsonaro foi para a jaula. O general Braga Neto recebeu uma visitinha de agentes da Polícia Federal nesta manhã e foi preso por obstrução de justiça e atrapalhar as investigações. Mais detalhes da investigação sobre a trama golpista expôs a infiltração das Forças Armadas na organização criminosa, indiciando mais 3 militares no inquérito do golpe. O cerco também estreitou para Roberto Jefferson. Com a maioria dos votos do STF formados para condená-lo, o ex-deputado está a um passo de pagar pelos seus crimes na cadeia. Polícia Militar não vai mais conseguir esconder a sujeira. O decreto de Lewandowski, pedindo disciplina dos agentes à Casa Civil, pode ser o primeiro passo para romper o ciclo de violência letal. Confira agora os destaques da semana no canal da Mídia Ninja. Seja membro do canal. Tenha acesso a lives exclusivas com parlamentares, direto dos corredores de Brasília. A Polícia Federal prendeu neste sábado Braga Neto, ex-vice de Bolsonaro na chapa de 2022. Ele é alvo do inquérito do golpe. A PF realiza buscas na casa dele. Ele foi preso no Rio, em Copacabana. Será entregue ao Comando Militar do Leste e ficará sob custódia do Exército. Braga Neto é general da reserva, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa do governo Bolsonaro, e participou da cúpula criminosa que tentou dar um golpe e impedir que Lula tomasse posse após vencer as eleições. Segundo a PF, os investigados estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal. As medidas judiciais, também segundo a corporação, têm como objetivo evitar a reiteração das ações ilícitas. Com a ajuda de Bolsonaro, militares que fizeram parte da trama golpista receberam mais de 2 milhões de reais em indenizações nos últimos 2 anos. Segundo dados do Portal da Transparência, só o general Mário Fernandes, um dos kids pretos preso pela Polícia Federal por supostamente ter elaborado o plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, recebeu quase 422 mil reais. Já o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, também indiciado por tentativa de golpe de Estado, junto com outras 37 pessoas, incluindo o inelegível ex-presidente, recebeu cerca de 364 mil. O general Braga Neto, que segundo a PF foi o responsável por aprovar o plano golpista do assassinato, recebeu 926 mil reais em indenizações, salários e férias. Outros 4 militares, incluindo Paulo Sérgio de Nogueira e Estevão Teófilo, também receberam uma quantia muito alta em verbas indenizatórias. Em novembro de 2022, Cerimedo fez uma live chamada O Brasil Foi Roubado, onde divulgou uma suposta investigação sobre as eleições brasileiras, também publicada no site Laderetia Diário. Uma das fake news afirmava ter disparidades nos votos entre urnas mais antigas e as mais novas. A PF concluiu que Cerimedo usou os mesmos argumentos que teriam sido descobertos por hackers, mencionados pelo tenente-coronel Sérgio Ricardo Cavalieri e confirmados por Mauro Cid como sido feito pelo nosso pessoal. No mesmo dia, Tércio Arnal Tomás, do Gabinete do Ódio, compartilhou o link desses arquivos mencionados pelo argentino por WhatsApp. O ministro Flávio Dino enviou à PGR uma denúncia sobre uma emenda de 10 milhões de reais do deputado Alberto Fraga, do Partido Liberal, a um hospital particular no Distrito Federal. O Ministério Público de Contas questionou o uso do dinheiro no projeto Atenda Mais, que levaria serviços de saúde a áreas periféricas. Além dos 10 milhões de reais, mais 6 milhões de reais foram aprovados, mas sem explicações e esclarecimentos técnicos e de custos. Barroso afirmou que o inquérito das fake news foi atípico, mas necessário e indispensável para enfrentar o extremismo no Brasil. Tramitando há mais de 5 anos, o presidente do STF acredita que o inquérito teve singularidades, mas foi decisivo para salvar a democracia no Brasil. O objetivo era investigar a disseminação de notícias falsas e as ameaças direcionadas à corte e seus ministros nas redes sociais. Mas Barroso explicou que a duração do inquérito se prolongou porque os fatos se multiplicaram, especialmente com os graves desdobramentos relacionados aos ataques de 8 de janeiro e à suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, a previsão inicial era que até o fim de 2024, todo o material relacionado às investigações tivesse sido enviado à PGR no fim deste ano. Porém, com a perspectiva de que as denúncias se transformem em ações penais, Barroso prevê um mar agitado ao longo de boa parte do próximo ano.
O golpista Antônio Cláudio Alves Ferreira, responsável por depredar um relógio do século XVII em exposição no Palácio do Planalto durante os ataques do 8 de janeiro, vai começar a cumprir sua pena de 17 anos de prisão. A obra, trazida por Dom João VI para o Brasil em 1808, foi feita por um casco de tartaruga e por um tipo de bronze que não é mais fabricado há dezenas de anos. Por isso, ele também foi condenado a pagar uma multa por danos morais coletivos de 30 milhões de reais. A pena de reclusão do extremista será cumprida inicialmente em regime fechado. Ferreira já está preso em Minas Gerais. Em junho, ele foi condenado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira mais 3 pessoas no inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro. Entre os indiciados, todos militares, está Aparecido Andrade Portela, apontado como um dos intermediários entre o governo de Jair Bolsonaro e financiadores das manifestações antidemocráticas. Reginaldo Vieira de Abreu, acusado de disseminar fake news sobre o sistema eleitoral e levar um hacker à sede da PF para tentar formalizar denúncias falsas contra as urnas eletrônicas. E Rodrigo Bezerra de Azevedo, investigado por integrar o plano de assassinato do ministro Alexandre de Moraes. Agora, a lista soma 40 acusados, que inclui nomes como Bolsonaro, Mauro Cid, Braga Neto e Ramagem. Após analisar o relatório, o procurador-geral, Paulo Gonet, deverá apresentar ao Supremo uma resposta se irá denunciar ou não os envolvidos na trama do golpe de Estado. A suposta participação do juiz federal Sandro Nunes Vieira na produção de um documento que questionou as urnas eletrônicas está na mira da Polícia Federal. A suspeita é de que Vieira tenha ajudado o Partido Liberal a produzir um relatório pelo Instituto Voto Legal para contestar o sistema eleitoral após Bolsonaro sair derrotado das urnas em 2022. Segundo as investigações, a participação do juiz foi identificada a partir de dados recuperados nos telefones de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e de Marcelo Câmara, ex-assessor do golpista. A PF deve interrogar o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e Câmara. De acordo com Alexandre de Moraes, o relatório final, junto aos autos principais de 26 de novembro deste ano, demonstra que o juiz ajudou o grupo investigado nas práticas criminosas contra o Estado Democrático de Direito. Valdemar Costa Neto chegou nesta quinta-feira à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula em 2022. Além do presidente do Partido Liberal, o juiz federal Sandro Nunes Vieira e Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, estarão presentes. Câmara é apontado como um dos principais disseminadores de narrativas golpistas, além de participar nas articulações para reverter os resultados das eleições. O relatório da Polícia Federal aponta que Costa Neto pode ter sido fundamental no apoio e no financiamento dos ataques às urnas e na propagação de mentiras sobre o sistema eleitoral, na tentativa de deixar o ex-presidente golpista no poder. Cerca de 40 pessoas, incluindo políticos, militares e Bolsonaro, estão sendo investigadas sobre a tentativa de minar a democracia brasileira. Barroso, Mendes, Zanin e Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido para Carla Zambelli visitar as presas que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Moraes alegou que Zambelli é investigada no inquérito das fake news, que teria conexão com a investigação sobre os ataques às sedes dos 3 poderes. A solicitação da deputada federal foi enviada na semana passada para a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, mas o órgão encaminhou o pedido para Moraes decidir. Apesar de Zambelli tentar reverter o jogo, Moraes relembrou o histórico de Zambelli como ré. Segundo ele, o inquérito apura a existência de notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honorabilidade e a segurança da Suprema Corte, de seus membros e familiares. O STF começa a julgar nesta segunda-feira a ação penal contra o ex-deputado federal Roberto Jefferson. O político é acusado pelos crimes de atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. Na acusação, a PGR citou várias declarações de Jefferson, nas quais ele incita a invasão do Senado Federal e a agressão aos senadores. Na denúncia ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República afirmou que o ex-deputado, com suas repetidas manifestações antidemocráticas em entrevistas e redes sociais, demonstrou aderência ao núcleo da organização criminosa, que tinha como objetivos atacar instituições públicas,
desacreditar o processo eleitoral, fomentar a polarização e o ódio e tentar desestabilizar os poderes constitucionais. Em 2022, o bolsonarista estava em prisão domiciliar usando tornozeleira, mas teve um mandato de prisão expedido por Alexandre de Moraes após violar as medidas impostas. Ele resistiu à ordem de prisão, atirando com um fuzil e lançando 3 granadas contra agentes da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes votou para condenar o ex-deputado federal Roberto Jefferson a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão pelos crimes de atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime, além de R$200 mil em danos morais coletivos. Denunciado pela PGR, Jefferson é acusado de incitar a população a invadir o Senado Federal e agir contra senadores, além de defender a explosão do prédio do Tribunal Superior Eleitoral. Outras denúncias foram feitas, como a acusação de calúnia e homofobia, ao afirmar que a comunidade LGBTQIA+, representa a demolição moral da família. Em seu voto, Moraes afirmou que é completamente absurda que a atuação de um ex-deputado federal, que exerceu mandato em várias legislaturas, cause os duradouros danos revelados através de violação dos princípios constitucionais consagrados no Brasil. O Ministério Público declarou que o réu, diante de reiteradas manifestações com teor antidemocrático em entrevistas e publicações em redes sociais, demonstrou aderência voluntária ao núcleo da organização criminosa, composta por figuras públicas e líderes de ideologias extremistas. A Corte iniciou o julgamento do caso em sessão virtual aberta na última segunda-feira, e agora os ministros poderão depositar seus votos até sexta-feira. Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram a maioria e votaram a favor da condenação do ex-deputado Roberto Jefferson. 5 ministros acompanharam o voto de Alexandre de Moraes, entre eles Dino, Barroso, Mendes, Zanin e Toffoli. Jefferson responde por incitação ao crime, atentado ao exercício dos poderes, calúnia e homofobia. Ele também abriu fogo contra a Polícia Federal em 2022, após disparar 50 vezes contra agentes que realizavam um mandado de busca e apreensão em sua residência. Moraes determinou a pena de 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão em regime fechado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram a maioria e votaram a condenação do ex-deputado Roberto Jefferson. 5 ministros acompanharam o voto de Alexandre de Moraes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou o uso obrigatório de câmeras por policiais militares em operações no estado de São Paulo, baseada no aumento da letalidade policial nos últimos anos. Entre as medidas, foi solicitada a gravação ininterrupta das imagens nas operações, a divulgação de dados no portal da Secretaria de Segurança Pública e a recomposição de câmeras para o mínimo de 10.125 equipamentos em operação. No mês passado, Barroso deu um prazo para o governo apresentar detalhes sobre o contrato firmado com a Motorola Solutions e o cronograma dos sistemas de gravação e de capacitação para uso dos equipamentos. Em resposta, o Estado disse que as ações estão sendo implementadas de forma gradual e que testes foram programados para o dia 10 de dezembro. Mas para o ministro, o Estado não está cumprindo satisfatoriamente os compromissos assumidos, o que representa uma involução na proteção de direitos fundamentais e caracteriza risco à ordem e segurança pública. Dados do Instituto Sou da Paz apontam que a letalidade policial aumentou quase 80% entre janeiro e agosto de 2024. Recentemente, manifestantes protestaram contra a violência da PM de São Paulo e cobraram ação do Ministério Público contra o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o governador Tarcísio de Freitas. Ricardo Lewandowski enviou à Casa Civil um decreto para regular o uso da força por policiais em todo o país. O texto enviado pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública aborda disciplinar o uso de armas de fogo e instrumentos não letais, o uso de algemas, as buscas domiciliares e pessoais, além da atuação dos policiais penais dentro dos presídios. O documento também prevê que o Ministério da Justiça crie um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, para monitorar dados sobre os números de mortes causadas por policiais e sobre as mortes dos agentes. Episódios recentes, como o homem jogado da ponte e o rapaz desarmado, alvejado com 11 tiros pelas costas, fazem parte da alta letalidade da polícia nos últimos 2 anos. Ainda sem uma data marcada, o texto será analisado pela Casa Civil e assinado pelo presidente Lula.